Os tempos, meus queridos, era de um rei chamado Artaxerxes. Artaxerxes era filho de Xerxes. E eles vieram, o seu verdadeiro nome era Ciro, mas os gregos chamavam de Artaxerxes, filho de Xerxes, um grande rei. E depois da morte do seu pai, Xerxes, ele assume o poder, Artaxerxes. E quando ele assume todo aquele reinado, que era não pequeno, era um reinado grande, a Bíblia diz que o reinado dele, as províncias conquistadas pela Média e pela Pérsia, era tão grande que se estendia. Eu achei incrível isso, pastor Keidson, da Índia, que está numa posição lá mais próximo para a China, até a Etiópia. Então é uma distância bem grande da África, aonde está situada o país da Etiópia, que é uma civilização bem antiga também, a Etiópia, até a Índia. Toda aquela região era o império dos medos e dos persas, que foi conquistado através da Babilônia, no tempo de Nabucodonosor. E quando Beltesazar cai para os medos e para os persas, então eles conquistam todas aquelas províncias. A palavra de Deus e as pesquisas que você for fazer também vão informar que são 127 províncias que eram administradas, ou era o poder da Pérsia, 127 províncias. E depois de 3 anos que Artaxerxes estava no poder, estava reinando, ele decide se fortalecer no reino, convidando os príncipes, convidando as pessoas importantes, e ele convidando os senhores. A Bíblia diz que ele chama os senhores das províncias para mostrar as riquezas da glória e o esplendor do seu reino. Faz essa festa por 180 dias, ou faz esse revezamento por 180 dias, príncipe de todas as outras províncias, indo até a fortaleza de Suzã, que não era a Babilônia. Alguns pensam que a fortaleza de Suzã era a Babilônia. Não, era já era na Média e na Pérsia, né? Hoje é onde fica o Irã, onde fica ali o Iraque, é nessa região ali que ficava a fortaleza de Suzã. E ao findar desses 180 dias, ele faz uma festa de 7 dias. E adiantando aqui o nosso assunto, depois desta festa de 7 dias, ele convida a rainha, até então chamada Vasti, que era a rainha e que também tinha preparado um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero, ou do rei Artaxerxes. E aí acontece algo surpreendente, que dentro de todas aquelas províncias conquistadas, dentro daquelas 127 províncias, todos aqueles povos que foram conquistados, também estavam ali os judeus, que foram levados cativos, que foram escravizados devido à desobediência. Jeremias profetizou sobre isso no tempo de Jeremias, e Nabucodonosor, ele faz então o transporte desses judeus, e eles se espalham e leva ele para todos os lugares, para longe, e aquelas nações estavam misturadas, e dentro desses povos, os amalequitas, estavam também os judeus que tinham sido conquistados. Mas o fato é que a rainha, quando recebe o convite do rei para ser introduzido na casa real do rei Assuero, que é o mesmo, quando ele recebe esse convite, a palavra de Deus, ela vem dizer que
E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre da festa do vinho, mandou que os eunucos, os 7 eunucos, aqueles que serviam na presença do rei, introduzissem a rainha Vasti com a coroa real. Qual era o intuito dele? Mostrar a rainha para os príncipes, para mostrar a formosura, porque a palavra de Deus diz que Vasti era formosa à vista. Porém a rainha Vasti se recusou a ver. Flávio Joséfo, ele vem dizer, ele caracteriza muito bem essa história. Eu já falei sobre ele aqui. Ele diz que isso me intrigava. Por que a rainha Vasti, ela não compareceu? Seria um fato de um orgulho, né? Aqui é um aprendizado que nós estamos na segunda com Deus. Seria uma soberba da rainha não adentrar ou não atender a ordem do grande rei? O que aconteceria, ou o que aconteceu, para que Vasti recusasse apresentar-se ao rei? E ele vem dizer, o pesquisador, que ele insistiu várias vezes: olha, quero que traga a rainha aqui. E a rainha, ela não aparecia. Ele insistia. Flávio José vem dizer que a amava, que o rei a amava e queria mostrá-la para todos os outros povos. Mas tinha um problema com Vasti, e era um costume das mulheres da Média e da Pérsia. Elas não se apresentavam segundo os costumes das mulheres a povos estranhos, a povos estrangeiros. Usavam véu, como naquela região até hoje. Quem já teve a oportunidade de ir para aqueles lados lá, ou ver pela TV, pela internet, até hoje você vê mulheres cobertas com véu. Aquelas mulheres também, elas só descobriam o véu para o seu esposo, para o seu marido. E aquelas mulheres, elas não poderiam, segundo o costume das mulheres, e era um costume, apresentar-se aos estrangeiros, aos convidados que estavam ali. E ela então recusa se apresentar e passa pela ordem do rei e desafia o rei, mantendo a tradição, mantendo o costume. Mas o que eu entendo com esta palavra, que eu prometo ser rápido aqui, é porque Deus já tinha preparado um plano para salvar o seu povo. Nada acontece ao acaso. Guarde essa palavra, tá? Nada na sua vida acontece ao acaso. Deus sempre tem a presciência, Deus sabe tudo que vai acontecer. Por isso Ele te chamou para estar aqui nesse lugar. Muitas vezes ninguém entende o que está acontecendo. Nós não entendemos o cenário da nação, nós não entendemos o que está acontecendo, perguntamos ao Senhor, por que isso, por que aquilo, por que, meu Deus? Mas neste momento, quando eu leio uma palavra de salvação como essa, uma palavra de salvação não só para a rainha Esther, não só para Mardoqueu, mas para todos os judeus, para toda uma nação, Deus já estava preparando, Deus já estava destituindo o projeto de Satanás, e Deus já estava preparando uma salvação, uma válvula de escape para o seu povo, através dessa situação. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo, talvez você está vendo como uma grande confusão, mas querido, eu venho com a autoridade de Deus falar a essa igreja e falar à nação brasileira, dizendo o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. Deus já tem, repete comigo aqui, levanta a mão, vamos profetizar. Deus tem um plano preparado para o Brasil. Fale comigo, Deus tem, fale comigo mais uma vez, Deus tem um plano preparado para a nação. Quanto pode sentir a presença do Espírito Santo?
Ele passeia aqui, ele passeia aqui. Querido, você pode não estar entendendo na sua casa, mas Deus tem um plano preparado. Você não pode estar entendendo o que está acontecendo no teu bairro, mas Deus tem um plano preparado. Você pode não estar entendendo o que acontece com teu filho, mas Deus tem um plano preparado. Eu venho como profeta de Deus dizer: Ele tem um plano preparado. Oh, glória, glória, glória. Quantos podem sentir essa glória? Para você, Deus tem um plano. Ninguém entendeu nada, mas Deus estava entendendo tudo. Ninguém sabia de nada, mas Deus sabia de tudo. Aleluia. E aquela situação foi justamente o que precisava para Esther entrar no cenário. Como que Esther viria a ascender se Vasti tivesse atendido o pedido do rei? Se Vasti tivesse adentrado ao rei? O que eu entendo com isso? O controle não está na força do teu braço. O controle não está nas tuas mãos. O controle está na mão de Deus. A plenitude está nas mãos de Deus. Ele já sabia tudo. Ele tinha preparado um plano para Esther. Esther precisava entrar no cenário, porque precisava haver salvação. E Esther fazia parte do plano de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu sinto uma presença tão grandiosa aqui. Eu vou ministrar para você dizendo o seguinte: você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você não vai morrer. Essa nação não vai naufragar. Sabe por que o Brasil não vai naufragar? Porque o Brasil faz parte do plano de Deus para a humanidade, querido. Quantos creem nessa palavra? Você pode dizer sim, mas nós somos tão pequenos, mas Deus nos faz grande. Nós somos tão fracos, mas Deus nos faz fortes. Há uma glória de Deus aqui nesse lugar, querido. Há uma glória de Deus passeando aqui. Deus vai reestruturar a sua casa, os seus muros, a sua família. Deus vai reestruturar. Deus vai entrar lá. Aonde você acha que é difícil o Senhor entrar? Acaso tem alguma porta que não destrava perante Ele? Ou acaso pode as janelas segurar a presença do Todo-Poderoso? Se subir ao alto, Ele estará lá. Se descer às profundidades, lá também os teus olhos contemplarão. E se Ele descer mais um pouco, Ele sonda o que está dentro do teu coração hoje aqui. Ele sabe e conhece o que está dentro do teu coração. Vasti tem que sair porque Esther tem que entrar. Esther não tem que entrar porque ela precisa reinar. Esther vai entrar porque ela precisa salvar. Ela é plano de salvação. Estão entendendo o que Deus está falando aqui nesse negócio? Às vezes Deus coloca você numa situação porque Ele quer outra. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando aqui, é Deus falando aqui nessa noite. O Senhor me trouxe aqui como profeta dele. Por que Ele te colocou naquele lugar? Ou por que Ele te colocará naquele lugar? Por incrível que pareça, vai estar na posição de rei, de rainha, vai ter função de rei, vai ter função de governante, vai ter função disso, daquilo, mas o propósito maior de Deus
não é esse, o propósito é salvação. Salvação, repita comigo, salvação. Você tem um propósito na sua casa, fala de novo, salvação. Sabe por que você está em pé lá na sua casa? Fala comigo, salvação. Sabe por que você não morreu ainda? Fala comigo, salvação, salvação, salvação. É através de você, é através de você, da sua vida, da posição que você tem hoje aqui, que a salvação. O Espírito de Deus passeia aqui. Eu vejo Deus tirando pessoas de um lugar e colocando em outro. Eu vejo Deus tirando pessoas de uma posição. Querido, quando é o Senhor me mostrando, eu vejo em visões Deus tirando alguém de um lugar e levando para outro. Mas levanta a mão e fala de novo, salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar então? Aleluia. Cante comigo. Aleluia, 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 aleluia. Segura aí. Salvação vai entrar através de você. Você é um instrumento de salvação na empresa que você trabalha. Aquela instituição está de pé ainda porque você está lá dentro. Os negócios só estão funcionando porque há um projeto de Deus com você. Salvação. Deus está te colocando em posições porque Deus quer salvar nesses últimos tempos. E Deus tirou Vasti por causa da tradição, por causa do costume, mas porque o plano de Deus não era fazer Esther reinar, mas era fazer Esther salvar. Aleluia. Espírito Santo, é para você, meu consolador. Espírito, sabes quem eu sou, e mesmo assim, quem era Esther? Se importa comigo, para você lá atrás, e mesmo assim moras em mim. Levanta a mão. Quando Esther estava em dificuldade, estou resumindo aqui, ela já estava reinando, ela fez um jejum de 3 dias, porque senão fica com a mão estendida. Ela fez um jejum de quantos dias? Quantos dias? 3. Para o povo ser salvo, ela precisava adentrar a presença do rei, e o cedro não poderia ser abaixado. O cedro do rei de ouro teria que estar levantado na direção dela. Levanta a mão bem alto. Tu és santo, tu és santo. Baixas. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Aponte o cedro. Tu és santo, Tu és santo,
procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. 3 dias de jejum para adentrar na presença do Rei. Recamar, de plá. Entra na presença do Rei com choro, com lágrimas, com lamentos. Quando ela precisa se apresentar na presença do Rei, embora ela tivesse com as vestes reais, porque Deus deu as vestes reais para Esther. Deus está dando vestes novas para você aqui também. Vestes reais de mulher de Deus, de homem de Deus. Quantos estão entendendo a palavra simplificada aqui? Deus está mudando. Embora então ela estivesse com vestes reais, na posição de rainha, mas ela entrou com face de lamento, de choro, depois de jejuar 3 dias, e tem mais, colocou todo mundo para jejuar também, para que Israel, os judeus não morressem. Então ela entra com choro e lamento. Para o Rei dos Reis estender o cedro nesta noite para ti. Não adianta entrarmos com o nariz elevado. Não adianta acharmos que somos, mesmo que somos. Mas o pesquisador e a palavra de Deus, quando você entende a história, ela entra, o rei estende o cedro de ouro na direção dela, e estendeu o cedro na direção de Esther. O rei estava dizendo assim: pode vir a mim, pode vir a mim. E o Deus Todo-Poderoso diz a você nessa noite: vem a mim. Vem a mim, porque o cedro está estendido para ti. Vem a mim, pode vir a mim. E quando ele estende o cedro, ela vai até ele e toca no cedro. O rei levanta-se e diz: por que esse lamento? Que queres que eu te faça? Lembra de Jesus falando para Bartimeu, a mesma coisa, a situação. Eu estou tipificando, eu estou fazendo aqui uma comparação. Eu estou trazendo aqui uma comparação do que Cristo faz por nós. E o rei desce do trono e diz: Esther, por que estás assim? As roupas estão reais, mas a tua face é de lamento. O que queres? Pede-me, até metade do reino eu vou te dar. Mas o que Esther queria não era a metade do reino. Estou terminando já. Aleluia. O que Esther queria não era ouro. Lá baixo, estere. De que mais, chinemas, e alá, sete astriflas. We understood que Sharamanarabasuri malase. Bribedeia de pasha sumilekei. Rikendo somehanalashi. Duianda chase. Rikemada sofi. O que Esther queria não era dinheiro. O que Esther queria era salvação. Salvação. Quando é que
precisa se apresentar uma Esther. Sempre Deus levanta alguém para fazer diferença. Deus te levantou para fazer diferença. Amã pode ter preparado uma forca para você, e Amã prefigura aqui Satanás. Amã pode ter dito no teu ouvido que você vai morrer. Sou homem de Deus, Deus está falando aqui, pastor Oswaldo. Amã pode estar dizendo para você: não tem jeito. A forca de 50 côvados, 25 metros, está preparada para você. Amã pode estar soprando um monte de coisas ruins nos seus ouvidos. Não vai dar, não vai prosperar, não vai passar, não vai para frente. Amã pode estar fazendo tudo isso, porque ele estava fazendo isso com o povo de Esther. Mas, querido, a forca que Satanás preparou, ela está sendo destruída aqui hoje, na segunda com Deus. Deus está dando escape para alguém aqui. Vai ter livramento de morte aqui, ó. Deus vai livrar da morte. Vai sair ileso. Você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Vai sair ileso. Vou falar mais uma vez. Vai sair ileso, porque Deus está falando aqui nessa noite. Vai sair ileso. Porque a forca que Amã preparou para Esther, para o seu povo, quem vai cair nela é ele, é Satanás mesmo que vai cair. Você não. Você não. Você foi chamado na posição para fazer diferença. Você foi chamado para cantar. Você foi chamado para louvar. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para dar uma palavra de esperança a alguém que está desesperado. Vestes reais. Aleluia. Mas quando adentra a presença do rei, é com jejum e lamento e oração. Aleluia. Deus vai levantar alguém do monturo. Deus está no hospital agora. Vocês vão ver com teus olhos o que o Senhor fará. Deus visitará. Deus visitará. Deus visitará.